Glória a Jesus. Eu queria convidar a igreja a estar de pé e abrirmos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 28, versículo 3 e versículo 4. Quando Jacó recebe a bênção de Abraão, o seu avô. Palavras ditas por Isaac. Que essas palavras possam vir sobre vós. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Amém. Sentados. A mensagem do vosso casamento é sobre a jornada do jovem na presença do Senhor. A jornada de um jovem que escolhe servir ao Senhor, que escolhe começar a vida com o Senhor e tentar mostrar como o Senhor vai trabalhando durante a jornada. Como o Senhor é esse sábio arquiteto que vai estruturando, que vai levantando os pilares. Aqui fala de Jacó. E o texto fala quando ele recebeu a bênção do pai dele, Isaac, o patriarca Isaac. Ele queria sair de casa, o dia que ele ia sair de casa. Passou a vida inteira na casa dos pais. Jacó sempre foi o menino que amou a bênção. Quando a mãe estava grávida de gêmeos, havia muita agitação. E o que era aquilo? Isso disse, há uma guerra no seu ventre entre dois povos. Era Jacó lutando pela bênção no ventre. Quando ele nasce agarrado ao calcanhar, porque ele queria a bênção. E esse dia, Daniel e Isabela, foi o dia que queria sair de casa. E o pai dele chamou ele para uma conversa. Meu filho, você vai para a terra das suas peregrinações, terra de Labão, seus parentes. E ele fala isso. Que o Todo-Poderoso te abençoe, que Ele te multiplique, que Ele te faça forte, e que a bênção do Deus de Abraão repouse sobre ti. Assim que eles saiu de casa, saiu com uma bênção. É assim que vocês estão saindo da casa do Pai de vocês. A bênção do Senhor está sobre vós. Na primeira noite de Jacó fora de casa foi quando ele passou por Betel. E depois nós vamos ver todos os detalhes. E primeiro o Senhor vai abençoar ele em Betel, dar uma experiência. É a vida espiritual. Depois no poço ele vai encontrar Raquel, o amor da mocidade dele. Aí o Senhor vai dar uma bênção profissional a ele, que é um emprego na casa de Labão. E depois ele vai casar. É o Senhor levantando os pilares. Deus trabalha por nós. Com os olhos nunca se viu, com os ouvidos nunca se ouviu um Deus como o nosso, que trabalha por todos aqueles que nele espera. É o primeiro pilar, o da fé, a vida espiritual, a experiência em Betel. Depois a profissão, a carreira. O outro pilar, depois o terceiro pilar, o amor. São os pilares da vida do homem. E que Deus, como sábio arquiteto, vai construindo. Mas voltando ao texto. Primeira noite fora de casa. Daniel, como é que Jacó começou a vida dele? Materialmente, sem nada. Porque devido às circunstâncias, ele saiu com muita pressa da casa dos pais, casa do irmão dele. Na verdade, ele saiu com um cajado. E o pai dele ele não saiu com nada. Mas ele saiu com a bênção do Senhor. Quem tem a bênção, tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Ele não tinha ainda, ele ia construir uma carreira, ele ia construir uma família. Ele tinha tantas... Era um ponto de partida. Se você olhar com um olhar assim humano,
Alguém aí de fora, alguém materialista, começou mal, hein? Só tinha um cajado na mão, começou mal. Mas nós que somos igreja, falamos assim, começou bem, hein? Porque começou na bênção. Porque a bênção do Todo-Poderoso estava sobre ele. E a bênção do Deus de Abraão repousava sobre ele. Se ele tem a bênção, tem tudo. Porque tudo vem da bênção. Maria, Isabela, né? Daniel, vocês estão começando bem. Porque vocês estão começando na presença do Senhor. Que se você é fiel aqui, dá 100 vezes mais aqui. E no porvir. O encontro celestial com Ele. E é interessante porque o texto faz questão de mostrar que só existe uma bênção. Não existe outra. A bênção é única. O pai, o patriarca, abençoa Jacó. Ele sai, um ponto de partida, um futuro pela frente, com quem, até que não sabe com quem ia casar, o que ia trabalhar. Havia muitas dúvidas, mas uma certeza, Deus já me abençoou. Vocês estão começando a vida, há muitas dúvidas pela frente, mas tenho certeza, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor vos seguirão todos os dias da vossa vida. Isso está certo, está certo. Estava falando que a bênção ela é única. Depois que ele partiu, Esaú veio e pediu: pai, me dá minha bênção. Eu falei: não tem outra. Não tem outra. Não tinha uma segunda bênção. E Esaú com lágrimas estava aqui com lágrimas: pai, dá minha bênção. Eu falei: filho, não tem outra, só tem uma. Só existe uma bênção. E essa bênção tem nome. É Jesus em nós, esperança da glória. Ah, não, mas tem outras crenças também, é uma bênção. Não, você não se via ao Senhor, mas ser honesto é uma bênção. Não existe outra bênção. A única bênção que existe é assim, Jesus. E a Jesus a glória. E a Jesus o louvor. Porque Jesus é a nossa bênção. Não tem outra. Ah, não, mas atalhos, caminhos, outras crenças. Não existe não. Bênção em Jesus. Porque ao nome de Jesus se inclina tudo no céu, na terra e debaixo da terra. Porque é esse nome Deus o elevou sobre todos os nomes, para que Ele seja glorificado. Então veja, qual foi a primeira coisa que o Senhor fez daquele jovem quando sai de casa? Ele para em Betel. A experiência. Veja a mente de Deus. Como é que Deus trabalha na vida a jornada de um jovem. Deus do alto arquitetando. Ele saiu de casa, vai começar a vida dele. O que eu tenho que fazer? Eu vou dar uma experiência para ele. Eu vou falar com ele. Ele vai saber quem eu sou. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac, seu pai. Aí ele para, e Deus tem pressa. Na primeira noite, parou no deserto, foi dormir, botou uma pedra, teve um sonho, viu os céus abertos. Anjo desceu e subiu, e no topo da escada, eis que aparece o Senhor. Começa a falar: Jacó, toda essa terra te darei. Abençoarei a tua semente como as areias do mar e como as estrelas do céu. Começa a falar. Naquele dia, até aquele dia, o Senhor era o Deus de Abraão e Deus de Jacó. Pode ler os textos anteriores. Porque o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, era só Deus, assim que chamou. Porque o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, naquele dia, quando o Senhor fala com ele, ele faz um memorial, unge as pedras, faz um pacto com o Senhor. Naquele dia, passou a ser também o Deus de Jacó. Vocês, quando eram pequenos, eram o Deus do pai de vocês, mas o Senhor deu a experiência. Vocês ouviram a voz do Senhor. O Senhor respondeu orações. Vocês tocaram e sentiram a presença dEle. Nos cultos vocês choraram porque Jesus estava presente. Agora o Deus do pai de vocês continua sendo, mas vocês podem dizer: o meu Deus, o Deus presente da minha angústia. Agora Jacó tinha experiência. Meus irmãos, a experiência é a base de tudo. Agora o Senhor vai dar casamento, o Senhor vai dar profissão, o Senhor vai dar prosperidade. Quem conhece a história de Jacó? O Senhor vai dar prosperidade. No caso dele, vai dar prosperidade. Deu uma esposa que ele amava, abriu as portas,
deu filhos, deu tudo, deu amigos, mas primeira coisa, a base é a vida espiritual. Todo o resto Deus construiu em cima da vida espiritual deles. Da vida espiritual de vocês, Deus vai levantar uma obra, e nessa obra Ele vai ser glorificado, e a experiência, a bênção amadurece. Agora ele chega ao poço, lá na terra já dos seus parentes, e os pastores vieram com seus rebanhos. Havia uma pedra sobre o poço, e havia um costume naquela região, naquela terra, que só se tirava a pedra quando todos os rebanhos chegavam. E ele pergunta pelo parente dele, pelos seus familiares, se eles conheciam Labão. E alguém fala assim: olha, ali já vem a filha dele, Raquel. Tudo organizado no céu. Assim que há muita coincidência, né? Foram para o mesmo seminário, foram tocar na mesma igreja. Deus tem um plano para cada um de nós. Está ali Raquel. Ele olhou, ele a amou. Raquel foi o amor da sua mocidade. Ele ficou tão ansioso querendo agradá-la. E não vão tirar logo a pedra, porque já chegou o rebanho, as ovelhas. Ela era pastora de ovelhas. Aí o pessoal: não. Aqui a gente só tira a pedra todo mundo junto. Aqui não tem individualismo. Quando chegar o último rebanho, nós vamos tirar a pedra, e todos vão beber juntos. Deus deu a Jacó um bom encontro. Que maravilha! Ele conheceu a esposa dele entre ovelhas. Ele conheceu a esposa dele entre pastores. Ele conheceu a esposa dele no poço das águas vivas. Ele conheceu a esposa dele no lugar onde todos bebiam juntos. Ele conheceu a esposa dele no lugar onde não havia individualismo, onde todos tinham acesso à mesma água. Foi assim que vocês se conheceram, no poço das águas vivas. Em volta de Jesus, onde há pastores, onde há ovelhas, onde há água, onde todos bebem junto, onde há comunhão, Deus os deu um bom encontro. Que o Senhor vos abençoe muito. Que Deus te abençoe, Bela, como esposa. Que Deus te abençoe, Daniel, como marido. Mãos firmes e palavras amorosas. O Senhor falou quinta, não foi? Mas agora, o Senhor, como sábio arquiteto, Ele já conhecia o amor da sua mocidade. O Jacó casava no outro dia, mas ele não tinha sustento, ele não tinha carreira. Agora o Senhor vai abençoar a vida profissional dele, para que um dia ele pudesse casar. Aí o Senhor dá graça a ele diante de Labão. Labão dá um emprego para ele. Ele vai trabalhar naquilo que ele tinha aptidão, que era pastor. Deus cuida de tudo, meus irmãos. O Senhor é maravilhoso. Ele cuida dos nossos negócios. Ele cuida não do seu hoje, Ele cuida do seu amanhã. Fez tudo. Jacó queria casar, e a palavra fala que o Senhor cumpre o desejo dos que o amam. Você quer casar? Então eu vou te ajudar. Deus é o nosso ajudador. Jesus é o nosso ajudador. Não, deu graça de Labão, abriu o emprego. E qual o seu salário, Labão? O que ele queria? Queria casar. É Raquel. Porque no começo você trabalha para casar, e depois você vai casar para fazer patrimônio, para viajar. Mas no começo é para casar mesmo, né? Não tem como falar sobre tudo, mas uma experiência profissional de Jacó. Jacó realmente entendeu quem era o Senhor. E Jacó entendeu que o mais importante não eram as circunstâncias. O mais importante era estar com o Senhor. Depois que ele casou, quando Labão quer estabelecer o salário dele, ele falou: não, as ovelhas listradas que nascerem serão minhas, Labão, e as malhadas são suas. Labão fechou com ele. Deus multiplicou as estradas para Jacó. Jacó foi ficando próspero. Os filhos de Labão tiveram ciúme de Jacó. Pai, ele vai tomar tudo que é teu. Muda esse salário. Labão chamou Jacó. Jacó, faz mal. Ele está meio bravo, né? Ó, mudou.
Agora as estradas são minhas, as malhadas são suas. Daquele dia em diante, só nascia malhada, muito mais. Diz a Bíblia que Labão mudou 10 vezes o salário. Mas aonde botava Jacó se abençoava, ou seja, não importava as circunstâncias. É o Senhor que faz a diferença. Não era que Labão ficou na matéria. Deve ser que as malhadas devem ter uma genética. Não. Será que as estradas quando tem lua nova? Não. Ali a diferença. O Senhor é a diferença. A bênção, existia uma bênção sobre Jacó. E se fosse malhada, se fosse no vale, se fosse no monte, se fosse aqui, se fosse no rio, onde você estiver, você tem a bênção. A bênção vale, a bênção fala, a bênção se manifesta. E a bênção do Deus de Abraão está sobre vós. A graça do Deus Todo-Poderoso se derramou sobre vós. Temos que casar esse rapaz logo. Prosperou, se abençoou a carreira dele, foi um pastor. Casou com a mulher amada. Casou com Raquel. Imagina a alegria de Jacó, né? Raquel quer dizer ovelha. Tem muitos jovens aqui. Tem jovens também assistindo. Um conselho da parte do Senhor: case com Raquel. Case com uma ovelha. Não case com quem não é ovelha. Não vá buscar fora. Você sabe, Daniel, que o casamento de Jacó com Raquel era fruto de oração da mãe dele. Porque ainda quando morava em casa, na região que eles moravam, tinham as hetitas, que eram mulheres de outros povos, que não temiam, não serviam ao Senhor, eram pagãs, E muitos jovens casavam com as hetitas. E a mãe dele fez um clamor: Senhor, até uma expressão forte, né? Que me marca muito. Senhor, o que me vale a vida se o meu menino casar com as hetitas? O que me valeu a vida, Senhor? E ela clama para que ele casasse com quem servia ao Deus Todo-Poderoso. E você passar uma vida criando e casar com as hetitas, o que vai me valer a vida? E Deus ouviu a oração daquela mãe, e ele casou com uma filha de Abraão. Aqui estão as mães, aqui estão os pais. Eu imagino, sendo pai, que vocês oraram a vida inteira por isso. Deus ouviu a oração de vocês. Ele casou com Raquel e ela casou com Jacó. Como eu falei na reunião, teve até uma visão, né? A flauta e o violino estão casando aqui hoje. Esse dia foi o violino e o violoncelo. Louvor. E a vossa casa se chamará louvor ao Senhor. Mas saiba de uma coisa, eles casaram. Vamos encerrar aqui. Mas guardem isso agora no coração. Casaram. Tiveram filhos. Deus prosperou. E um dia você falou: Jacó, chegou o tempo de voltar para casa. Jacó, o tempo passou. E chegou o tempo de voltar para a casa do seu pai. Ele chama filha, não sei como ele chamava Raquel, né? Meu amor, não sei. Nós vamos voltar para casa. Para a casa do pai. Um dia todos nós vamos voltar para casa. Vamos casar, vamos ter filhos. O Senhor vai nos abençoar, vai abrir as portas. Mas um dia todos nós voltaremos para a nossa eterna casa. Todos voltaremos. E lá estaremos juntos para sempre. Agora o Senhor te abençoado e levantado os 3 pilares. Uma bênção, uma vida espiritual, uma carreira, uma vida profissional e o amor. E o que ficou certo em tudo isso foi a fidelidade do Senhor. Jacó, quando olhou para tudo, podia dizer assim:
Tu és fiel, Senhor. A vida vai passar rápido, como uma flor do campo. Ontem eram meninos, né? Já são hoje agora daqui a pouco ele vai abrir a boca. Minha esposa, né? Não, porque o meu marido não chegou ainda. Era belinha antes. A vida é um conto ligeiro. É o louvor que vocês escolheram, né? Como a flor do campo que floresce e com o sopro desaparece. Como a névoa que se desfaz. A palavra fala aqui, ó, até os céus envelhecerão, mas tu és fiel para sempre, Senhor. Tu és fiel na infância, tu és fiel na adolescência, tu és fiel na juventude, tu és fiel no casamento, e há de ser fiel até o dia que eu assim, é hora de voltar para casa. E ela voltou ele para casa, voltou ela junto, os filhos, todo mundo junto. Se Deus quiser, toda a nossa família, nós um dia vamos voltar juntos para a casa do Pai. Com um brado, Senhor, passei por aquela terra, mas Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Glória a Jesus.